Shalom, shalom, queridos. Estamos aqui na viração do dia. Hoje, 37º dia, né, da contagem. Da contagem, ó. Do propósito, né? Nós não estamos na contagem. Acostumado com a contagem do Homer, né? E ontem a gente falou um pouquinho sobre provação, sobre tentação. Na verdade, esses últimos dias a gente está falando sobre isso. E hoje eu quero falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, falando sobre vencer a tentação, irmãos. A gente falou ontem sobre a questão de quando Deus nos prova, aquilo que está dentro aparece, né? E que a gente tem que ser maduro para lidar com isso. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre as tentações que vão aparecendo. A gente está falando de ter um propósito alinhado. Sobre as tentações que vão aparecendo na nossa caminhada e que elas nos desviam. E quando eu falo que elas nos desviam, eu não estou dizendo que a gente vai desviar no sentido de voltar para o mundo. Mas eu estou falando que essas tentações, elas vêm e nos encantam e nos iludem, ela nos tira do foco, ela nos desvia do caminho. Então eu posso continuar servindo a Deus, continuar orando, continuar buscando, continuar indo na igreja, mas estar desviado do meu propósito de vida, ou estar desviado dos pensamentos de santidade, da vida de integridade, entende? Então eu continuo com uma vida de aparência, eu continuo com uma vida de obras, mas eu creio que você já entendeu que aqui nós estamos falando sobre ser, né? O fazer deve ser uma consequência do ser, porque uma coisa não anula a outra, mas eu não devo fazer sem ser. Então, essas tentações, elas vêm e elas não vêm. A Bíblia diz que nós não somos tentados por Deus, mas nós somos tentados pela concupiscência, pelo desejo do nosso coração, né? Por aquilo que está dentro de nós. Então, como que eu vou vencer isso? Como que eu vou lidar com isso? A primeira coisa que eu quero falar sobre isso, irmãos, é tudo aquilo que você não consegue falar sobre é um ambiente onde você pode cair. Você tem pensamentos, sentimentos, desejos e você não expõe eles, você não traz eles para a luz. Então isso são situações que lá na frente podem te levar a uma queda. O apóstolo Éder, uma vez eu conversando com ele acerca de uma situação que havia acontecido, isso tem alguns anos atrás, na época eu acho que era pastor ainda, eu acho que eu nem era profeta, e ele me disse assim, pastora, tudo aquilo que não está na luz está em trevas. E aquilo para mim foi muito forte, e continua sendo. Então entenda, tudo aquilo que não pode ser exposto, existe uma atuação das trevas. Pode ser que não começou pelas trevas, começou por algo da minha natureza, mas as trevas estão alimentando. Então, a primeira coisa que eu deixo aqui, né? A Bíblia diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, primeiro eu preciso reconhecer as minhas falhas, as minhas debilidades, a minha humanidade, né? As fraquezas, as minhas tendências. Eu preciso reconhecer, irmãos. Eu preciso reconhecer que eu não sou tão top. Eu preciso reconhecer que eu não sou tão santo, que toda a minha santidade está em me manter em Cristo, que todo o meu caráter está em me manter em Cristo, que toda a minha integridade está em me manter em Cristo. Ontem, depois da ministração, eu fiquei pensando em várias coisas, falando com o Senhor sobre várias coisas, e pensando inclusive no meu passado, em quem eu era, né? E eu posso garantir que quem eu sou hoje não é porque eu sou. Porque quem eu sou é aquela pessoa lá do passado. Quem eu me tornei hoje é por Cristo. Cristo fez essa obra em mim.
Então eu só posso estar assim, e eu só posso estar crescendo e amadurecendo cada vez mais se eu estiver nele, se eu estiver fundamentada nele, se eu estiver escondida nele, se eu estiver inserida em quem é o Senhor. Então nós precisamos baixar a bola, sabe? O apóstolo Éder e o apóstolo Zeira até falaram sobre isso no propósito ontem à noite. Eu preciso baixar a bola e reconhecer que sem Cristo eu não posso nada. Então, quando eu reconheço isso, o confessar as minhas culpas, o buscar ajuda se torna mais fácil. Porque tudo, irmãos, está a Joyce Meyer até tem um livro, né? Eu acho que é ela. Fala do campo de batalha na mente. Tudo começa na mente. Então, tudo aquilo que eu não trago à luz, tudo aquilo que está em oculto, né? Tanto que quando a gente fala ocultismo, a gente está falando do quê? A gente está falando de trevas, né? Então, tudo aquilo que está em oculto em mim, que ninguém pode saber, ele é um território de tentação. Ele é um território de possível queda, seja agora ou seja no futuro. Então, eu preciso estar vigilante. Se eu quero vencer a tentação, o primeiro ponto é: saia da aparência da espiritualidade e se exponha. Se exponha, irmãos. Não tenha medo. Quem já buscou conselho comigo sabe disso, que eu já falei isso para várias pessoas. Andréia, a pessoa Andréia, eu olho para uma pessoa com muito mais espiritualidade quando ela declara quem ela é, do que uma pessoa que fica rotando santidade. Porque ninguém, irmãos, todos nós temos as nossas guerras. Isso não quer dizer que a gente vai sair expondo a nossa vida para todo mundo. Mas quando uma pessoa vem a mim buscar ajuda e buscar conselho, e ela fica rotando santidade, sabe aquela coisa assim, não, porque eu tô sendo atacado, não sei por quê, porque eu que tô orando, porque eu que tô fazendo, eu já fico assim, tá, essa pessoa não está vendo que ela já está fundamentada numa raiz de soberba de todo tamanho, sabe? Então eu preciso me conhecer, porque só assim eu vou conseguir olhar à luz da palavra, ver as áreas que eu estou desalinhada e conseguir me expor. E eu preciso me expor. Irmãos, eu preciso me expor. Eu já compartilhei isso com vocês, mas eu quero compartilhar de novo. De uma vez que eu estava fazendo um processo de libertação e tinha um pecado do meu passado que eu nunca havia confessado. Não era um pecado de prática, eu não praticava. Foi uma queda que eu tive de natureza carnal e pratiquei isso por um tempo e nunca mais, acabou. Não fazia parte mais da minha essência, da minha vida, eu não tinha desejo, eu não tinha nada. Mas um dia, eu nunca havia confessado porque eu trabalhava na libertação e eu não havia passado por um processo de libertação ainda. Coisa louca, né? As loucuras que aconteciam no passado, não aconselho você a fazer isso. E um dia, eu estava me preparando para ir, eu atuava na intercessão, eu estava fazendo almoço e eu escutei, irmãos, muito claramente, um demônio falando comigo. E o demônio disse assim: se você pisar naquela sala hoje, eu vou expor para todo mundo o que você já fez. E aquilo foi um choque para mim, irmãos. E eu estava com a comida no fogo, eu desliguei, vim para minha sala, fui orar e falei: Deus, o que eu faço? Como é que vai ser essa situação? E passou uns segundos ali, eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, eu preciso falar com esse demônio que veio aqui em casa. Ele teve a ousadia de vir aqui falar comigo e eu preciso falar com ele. Esperei um pouquinho e pensei: bom, o Espírito deve ter chegado. Irmãos, eu sou meio fora da casinha. E daí eu disse, falei assim: eu nunca confessei, porque não quiseram me ouvir. Então você está autorizado, você pode ir lá e me expor, porque você vai estar contribuindo para a minha vida. Pode ir, você está autorizado. Resumo, irmãos, assim, da história, né? Quando eu cheguei lá, a pessoa que estava no processo de libertação manifestou o demônio e disse que eu havia estragado os planos dela, desse demônio. O demônio não falou nada, mas o demônio tentou me intimidar. Por que ele tentou me intimidar? Porque havia uma área de ocultismo em mim. Não era uma área que eu praticava, mas era uma área que tinha legalidade no mundo espiritual, porque eu não havia confessado. Então, para eu vencer a tentação, irmãos, os demônios, eles nos conhecem. Ah, mas o demônio não sabe o que eu penso. Então, mas o demônio,
sabe a expressão facial, o demônio sabe os problemas que nós tivemos no passado e que não foram resolvidos, os demônios sabem o que nós assistimos, os demônios sabem. Então é muito fácil ele nos mapear e tentar nos expor, ou tentar nos intimidar. A gente falou sobre cadeias de intimidação no propósito de Yom Kippur. Se você está começando agora, te aconselho a assistir lá. Foi algo bem tremendo da parte do Senhor. Ele vai agir dessa forma. Então eu não posso, né, num dito popular, deixar que o diabo tenha cartas na manga contra mim. Então, se eu quero vencer a tentação, tudo isso para falar, se eu quero vencer a tentação, eu preciso expor. Olha, pastor, líder, marido, esposa, pai, mãe, não sei, eu estou sendo tentado em determinada área. Eu estou sendo tentado nos pensamentos, nos sentimentos, nos desejos. Talvez eu estou sendo tentado com desejo de vingança. Irmãos, quando você traz para a luz aqueles projetos malignos que estavam sendo construídos dentro de você através de pensamentos e sentimentos, eles são dissipados. Você vai ver que depois da exposição, a guerra começa a ficar mais fácil de você lidar. Mas você precisa agir com verdade. Você precisa agir com verdade, independente do que você tenha praticado, esteja praticando, ou independente do que você esteja sentindo ou pensando. Você precisa agir na verdade. Eu quero ler um texto com vocês que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz assim. 2 Timóteo 2, 22 diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então, fuja dos desejos malignos. Você está com desejo de brigar? Se exponha. Você está com desejo de partir para cima? Se exponha. Você está com desejo de se vingar? Se exponha. Você está com desejo de obras da carne? Se exponha, irmãos. É melhor você expor uma tentação do que você ser exposto pelo pecado, pela queda. É muito melhor. Porque tudo aquilo que está em oculto é arma para os demônios nos derrubarem. Guarde isso no seu coração. Então, em nome de Jesus, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça. Siga a justiça. É justo eu entender que dentro desse relacionamento com o Senhor eu sou a parte mais frágil e que eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia para me manter de pé. Aquele que está em pé, cuide, vigie para que não caia. Se eu estou em pé é pela bondade do Senhor, não é porque eu sou boa, irmãos. Não é porque eu sou boa, porque talvez dentro da minha natureza eu já teria enfiado os pés pelas mãos, eu já teria, como diz o apóstolo Éder, chutado o pau central do tabernáculo, eu já teria feito e acontecido. Mas a misericórdia do Senhor que me sustenta. Então fuja dessas tentações, coloque diante de Deus tudo aquilo. Irmãos, não tenha medo, não tenha vergonha. Não tenha, porque o mundo espiritual está te vendo. Deus está vendo o que você pensa, o que você sente, os seus desejos e as trevas também. Sabe? Se você não se expor para Deus através de irmãos, né? De um irmão, como eu disse, confessar as vossas culpas uns aos outros, o diabo vai te expor para todo mundo. Em 1 Coríntios eu quero ler na linguagem transformadora com vocês. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes da que os outros enfrentam. Irmãos, você não é exclusivo. Você não é a última bolacha do pacote, nem a cereja do topo do sorvete. Não é exclusivo, tem um monte de gente sofrendo a mesma tentação que você. Só que, infelizmente, as pessoas querem manter essa aparência de santidade. Continuando, Deus é fiel, Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que você não possa suportá-la. Como que o Senhor vai impedir que a tentação não seja enfraquecida para que eu consiga suportar? Quando eu cumpro os princípios.
Porque se eu tento levar as coisas do meu jeito, na força do meu braço, eu saio da proteção de Deus, queridos. Mas quando eu cumpro os princípios, o próprio Deus vai fazer com que a tentação não seja tão forte. Ele vai me dar o escape para que eu saia disso, para que eu suporte, para que eu vença. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída, de modo que vocês não venham ser vencidos por ela. Sabe? Então, nós estamos alinhando o propósito. Irmãos, como que eu vou ter um ministério, um chamado, quando eu tenho uma vida que não condiz com o cristianismo? Eu posso ter? Posso. Tem um monte de gente que tem, irmãos. Mas você quer mesmo fazer parte desse monte de gente? Você quer mesmo ter um ministério enfraquecido? Um ministério que pode dissipar a qualquer momento? Ou que não aconteça? Ou que você leve e termine aqui nessa terra muito bem, mas quando chegar diante do Senhor, o Senhor olhar e falar assim: ei, não te conheço. Você quer isso? Então não se compare para falar assim: ah, não precisa disso tudo. Tem um monte de gente que está fazendo e não fazendo, e está bem aí, está acontecendo, está servindo o Senhor. Irmãos, vai chegar o dia da prestação de contas. Você não pode fazer nada aqui nessa terra pensando somente aqui. Nós fazemos aqui com os olhos nos céus. Nós fazemos aqui com os olhos em Cristo. Sabendo que tudo isso aqui vai passar e vai ter o dia do tete a tete. Do face a face. Vai ter esse dia, irmãos. Aonde não será exposto somente as minhas obras, será exposto as minhas motivações, será exposto os meus sentimentos, será exposto o meu egoísmo, será exposto o orgulho, a soberba, a arrogância, será tudo exposto. Então, o Senhor disse, né, nós não somos tentados a não ser pela nossa própria carnalidade, pela concupiscência que está no nosso coração. Então eu preciso pegar isso que está no meu coração. Queridos, quantas vezes eu fui no apóstolo Éder e falei, o apóstolo, mas o que você está fazendo? Não, eu estou orando, estou fazendo isso. E ele, amém, é isso mesmo. Quantas vezes eu fiz isso? De falar, apóstolo, eu não sou boa. Eu estou com raiva. Eu não sou boa. Daí para você pode ser um choque, você olhar uma profeta que está aqui ministrando e falando isso. Irmãos, a minha bondade está no Senhor. E expondo a minha vida, eu consegui ir superando e vencendo muita coisa que era no meu coração. Eu já falei isso com vocês, da quantidade de sujeira que tinha dentro de mim, das raízes de ofensa, das dores que estavam armazenadas, que me levavam para raízes de orgulho. Eu já falei isso com vocês. Não tenha medo dessa trajetória. Volto a dizer, não estou dizendo que a sua vida tem que ser um livro aberto. Talvez ela precise ser um livro aberto, mas você tem que ver quem vai ler. Mas você tem os seus mentores, você tem os seus líderes, você tem o seu sacerdote, você tem aquele que te guarda. Não fique passando sozinho por isso. Pense aí. Se já não houve na sua caminhada uma situação de tentação aonde você não quis expor e você caiu. E ficou pior. Exponha, se abra. Se abra. Irmãos, não tem como uma ferida fechada ser curada. A ferida, quando ela está infeccionada, quando ela está num processo de doença, ela precisa ser aberta. Daí é tirado toda a sujeira, aplicado a medicação, daí sim ela entra num processo de cura e se torna apenas uma cicatriz. Daí você pode pegar essa cicatriz e fazer o que eu estou fazendo aqui. Olha, um dia eu falei isso, eu fiz isso, eu fui assim. Um dia, tá aqui as marcas, eu tenho as marcas. Mas isso aqui é algo curado na minha vida. Queridos, você é vaso. Não seja um vaso de desonra. Não seja um vaso de lixo. Não seja um vaso sanitário. Seja um vaso de honra.
que carrega a essência do Senhor, que carrega a glória do Senhor, um vaso leve, bom de carregar, não um vaso pesado, enfadonho, porque está sobrecarregado de coisas, de pensamentos, de vontade, de desejos, de uma mente que maquina o mal, irmãos, como tem pessoas que maquinam o mal, sabe? E quantas vezes nós não fazemos isso? Olhamos para uma situação, olhamos para alguém e nós começamos a maquinar o mal, porque nós pensamos, aquela pessoa tá pensando isso de mim, tá falando isso de mim, tá não sei o que, tá não sei o que, tá não sei o que, e nós começamos a maquinar contra aquela pessoa, e às vezes não tem nada a ver, porque o que está acontecendo é a lente que eu estou olhando para ver aquela situação, é a lente suja do meu coração. É a lente suja das minhas emoções guardadas, ocultas. É o ocultismo que está dentro de mim. Hoje você vai fazer o seu momento de oração, pedindo ao Senhor, em primeiro lugar, que Ele gere em você o verdadeiro arrependimento. Em segundo lugar, peça ao Senhor que envie alguém que você possa se abrir, e que essa pessoa vai ser voz de Deus, boca de Deus, mão de Deus, abraço de Deus, olhar de Deus, palavra de Deus, para te abençoar e te ajudar nesse processo. E saia disso, irmãos. Se arrependa. Confesse ao Senhor, confesse ao Senhor, confesse ao Senhor. Arranque todo o ocultismo do seu coração. Arranque da manga de Satanás as cartas que ele tem usado contra você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te faça prosperar nessa caminhada, nessa trajetória, e que você seja de glória em glória, que eu e você sejamos de glória em glória, sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo. Que a cada dia nós possamos receber do fluir e da vida do Senhor, para sermos semelhantes àquele que nos amou primeiro. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa. E a gente volta amanhã. Só falta quarta, quinta e sexta, irmãos. E a gente encerra esse tempo com o Senhor. Amém? Shalom, shalom. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.